Quer dizer que agora a Terra tem magos? Magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico. Aí sim, eu sou Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico, dessa vez edição telêmica. Mas antes da gente falar do episódio de hoje, vamos falar sobre o Páginas Abertas, que vai ao ar no dia 1º de setembro, sexta-feira, 8 horas da noite, naquele formato de live no YouTube. E o tema da vez é lugares de poder. A casa, o templo, o mundo. A gente vai falar sobre localizações e como que isso afeta a prática mágica. Então, tanto preparação da casa, seja através de limpeza, de purificações, de consagrações, né, de estabelecer ali seu espaço mágico, né, seja de fato o templo, né, e aí seja esse templo pessoal dentro de casa, então esse local dedicado às práticas de rituais, de meditações, ou mesmo o templo de alguma ordem que você visite, ou mesmo o templo de alguma religião, igreja, terreiro, né, e também o mundo, né? Então, viagens iniciáticas que possam ter sido feitas, né? Ah, Rodrigo, eu tenho uma história muito legal de uma viagem que eu fiz, que eu cheguei num lugar e de repente eu senti que aquilo dali me tocou de uma forma tão profunda que tudo mudou. Ou então, nossa, eu viajei para fazer uma iniciação específica com uma pessoa, com uma instituição, com uma egrégora, e isso me transformou completamente, mas não por causa da iniciação em si, mas também pela viagem como um todo, né? Então, vamos falar sobre lugares de poder. Quem já leu ali a literatura do Carlos Castaneda, né, o Dom Juan, quando ele está ensinando o Carlos ali, nos primeiros ensinamentos, ele ensina muito sobre este ponto de poder. E por mais que sim, muito daquela literatura seja algo fantástica e exagerada, ela nos impressiona muito quando o Carlos ele encontra exatamente o ponto dele dentro da varanda do Dom Juan e como que aquilo dali afeta completamente a consciência dele e também o meio ao redor dele, né, como que isso reverbera, né? E, de novo, né, por mais que muito dessa literatura seja fantasia, ela é embasada em princípios reais. Então, a ideia sobre esse Páginas Abertas é falar justamente sobre esses pontos de poder, né? A gente vai tentar falar um pouquinho sobre linhas lei, quem tiver aí experiência com radiestesia, né, de encontrar, né, essas linhas telúricas no solo e como que isso afeta, né, a casa, vão ser relatos muito bem-vindos e a gente vai tentar abarcar tudo isso. Eu não sei se vai ser um programa de uma ou duas partes ainda, depende do número de relatos que vocês mandarem, então manda pra gente lá no DDD 31 975375123 ou então no contato @diariomagico.com.br. Esses links estão na descrição aí do episódio, vocês conseguem também encontrar no nosso site ou mesmo no nosso Instagram e a partir daí vocês podem mandar áudios ou textos, né, relatos por escrito e serão muito bem-vindos. Se você gosta do Páginas Abertas, do Diário Mágico, de toda essa iniciativa que a gente está fazendo acontecer, considere apoiar a gente lá no apoia.se/Diário Mágico. Qualquer categoria de apoio, você já entra para o nosso grupo de estudos, você consegue acessar partes exclusivas do episódio que não vão ao ar e a gente consegue discutir, conversar por lá com maior intimidade e proximidade. E, bom, vamos lá? Vamos abrir esse diário? Folhas brancas sem pautas para transbordar à vontade.
Aí sim! E aí, pessoal, hoje eu tenho o prazer de apresentar pra vocês mais um Diário Mágico Telemita. Dessa vez com o queridíssimo Breno Zacaro. Cara, seja muito bem-vindo ao Diário Mágico, obrigado por aceitar o convite. E aí? Olá pessoal, 93 pra todo mundo e bora bater esse papo. Cara, muito massa. Breno é um dos grandes conhecidos aí da cena ocultista, que é um cara que eu acompanho assim já há muito tempo em Facebook, na comunidade. A gente teve a oportunidade de encontrar algumas vezes e tem um puta domínio de não só de literatura, mas assim dessas vivências, dessas trocas, disso que a gente estava falando agora em off, né, nessa introdução só dos apoiadores, dessas trocas entre pessoas. E aí, Breno, tem muita gente que escuta o Diário Mágico e que às vezes não conhece os convidados de outros lugares e tal. Então, quem que é o Breno, né? Como é que é essa história com o ocultismo, com a espiritualidade, da onde que isso vem? Vem de família? Da onde que vem isso, cara? Eu sou o Breno, eu comecei a vida mágica, comecei a estudar assim a veras e tal, gostar bastante da coisa lá pros meus 18 anos. Aham. E né, tô com 20 e pouquinho, né, agora, então tem um tempinho aí. 20 e pouquinho de E estudo. um pouquinho de estudo, foi meio rápido, né? Eu, no começo, como todo, acho que iniciante, joga pra todos os lados pra ver o que funciona, né? Aham. Comecei a entrar mais parte do esoterismo ocidental. Passei um tempo estudando o sufismo, né, que é um esoterismo oriental. Uhum. E há um belo tempo eu estava num momento específico da vida, duvidando de tudo e tudo mais. Aqueles momentos clássicos da alma, né, quando a gente Uhum. percebe que tá bom, mas não é o que tem que estar. E aí eu li um poema do Crowley, que eu não, o primeira parte do Corbis Serpentiae, enfim, mal pelo meu latim, que não tenho. E aquilo me pegou em pontos que eu não tava esperando. E aí eu Tá. falei, mano, esse cara sabe do que tá fazendo, Aham. vou gastar um tempinho aqui com ele. Tinha Aham. lido o livro da lei fazia décadas quando eu era moleque, não entendi nada e passei reto na vida. Mas aí aquilo me pegou. Aí eu comecei mais velho, né? 2 anos depois, né? Aí eu comecei a perceber quem são as pessoas, quem tava nesse mundo telêmico. Quando eu fui ver, eu estava no Calem, aqui em São Paulo. Legal. E hoje em dia eu frequento muitos outros grupos. Se chamar pra rolê mágico, eu apareço. Se tiver meio bebido, já jogo umas cartas. É Que aquele legal. dia a dia esotérico básico, né? Sim, sim. Mas você era estudante e praticante de sufismo? Como é que se deu essa relação? Porque ah, é muito doido, porque no sufismo a gente tem assim uma literatura muito bonita, muito poética, né? E pro Crowley te impressionar dessa forma, com o verso te arrebatar, é algo que de alguma forma mexeu muito, assim. E como é que é esse background prévio, assim? De onde que veio isso? Já era uma coisa que você tinha se interessado? Como é que é Então isso? foi aquelas coisas que o SAG põe na tua vida, né? Ah, Eu tava morando numa república, eu aham, mais 3 pessoas, e um deles já ia no encontro do sufismo ocidental, do Raga, né, do Omar Ali Shah, aham, e bem no começo e tal, ele começou a entrar nisso, e eu tava no momento de estudos de coisa mais hermética, começando a estudar cabala, tentando entender umas coisas Rosa-Cruzes e tal. E a gente tinha um horário meio doido, eu trabalhava no horário da noite, o serviço chegava em casa uma meia-noite, 1 hora da manhã. aham. E ele tava, tipo, também voltando pro trampo. Então a gente passava sempre. Sabe quando você volta ao trabalho com adrenalina, mas exausto, mas ainda não consegue dormir? Sim. Então tinha quase que diariamente a gente se encontrava pra falar da vida e entrar em papos místicos. Então ele me trazia coisas do sufismo e eu trazia coisas do rolê hermético. Aham, aham. Então foi meio que um aprendizado a 4 mãos, assim, Que sabe? legal, E aí que eu legal. comecei a fazer algumas práticas do,
dos Sufis, né? Que é o Zikr, que é a relembrança de Alá. E aí também eu começava a pegar umas coisas também de RMP, né? Foi uma troca intensa entre dois buscadores. Sim. E aí eu continuei em outro. Enfim, aí depois ele foi morar no Chipre para terminar o trabalho dele enfim, terminar o processo, né? Ele estava numa tárika. Tárika é tradição, né? No Sufi tem algumas tradições. Tem os Mevlev, são aqueles caras que rodopiam, né? Aham. Mas tem vários tipos. Então dele era focado no Chipre. Entendi. E aí, quando ele foi pra lá, eu comecei a continuei num grupo pequeno aqui em São Paulo. E foi o tempo de bastante dedicação a isso. Teve um ponto que caiu a ficha aqui, enfim, falando com o Sheikh, de que ou eu virava muçulmano ou várias práticas não iam fluir, né? Tem aquela frase clássica que quer ser um sufi, seja primeiro um bom muçulmano, né? Sim. E aí eu travei ali, né? Falei, tipo, se pá, eu não quero ser muçulmano. Eu cheguei, tipo, pula ou não pulei. Que doido, tá. E aí nesse momento eu falei, putz, o que mais tem no mundo, tudo mais. Aí foi a hora que eu encontrei as poesias do Crowley. Mr. Crowley, tá, que doido. É legal, assim, ter esses companheiros de jornada com quem a gente pode ter, assim, uma troca e uma cumplicidade, né? Ainda mais quando são pessoas que não são do mesmo sistema e que a gente consegue ter, assim, uma certa comparação e uma certa perspectiva desenviesada, se é que pode se dizer assim, né? Eu acho que a gente aprende muito nesse contraste de alguém que está fora da bolha. Faz sentido isso pra você? Sim, não, tem uma frase do Rumi que eu gosto muito, que é: a tarefa não é buscar o amor, mas apenas procurar e desfazer todas as barreiras dentro de si que você construiu contra ele. Nossa. Tá. Então, se você relaxa e você encontra alguém que é um buscador tanto quanto tu, e pode ter um momento de troca, assim, sabe? E falar o que acha, e ouvir o que o outro tem pra falar, e eu sinto às vezes que é tipo um Lego, sabe? É um diálogo de construção de um mundo que só vai existir nesse momento perene, sabe? Muito da forma que eu te conheci. A gente teve uma tarde mó da hora, batemos vários papos, voltei com um monte de coisa no coração, você voltou com outras coisas no coração, sabe? E às vezes, assim, é o que faz valer a pena tudo, né? Assim, eu sou muito dessa perspectiva de que o aprendizado ele não é intelectual, ele é emocional, né? Então quando você tem essa troca com alguém, ou mesmo o processo de inspiração pela figura de quem está ali ensinando, né, admiração, esse tipo de coisa, torna o aprendizado muito mais profundo, ou torna aquelas experiências consagradas em um lugar especial da memória, justamente porque há o sentimento, né? Eu penso assim. Sim, concordo plenamente. Porque assim, tem aquele começo, né, que você bate papo, fala do que você acha, outro fala o que você acha, e faz umas brincadeiras. Tem um momento, depois que o primeiro papo entusiasmado acontece, que se a gente se permitir chegar nesse lugar, né, que às vezes tá num lugar que é mais difícil, a gente que tem vontade de ser sempre o dono da verdade, né, tem os senhores palestrinhos do mundo, tudo bem, faz parte da vida, faz parte do cenário. Mas tem esse momento de troca legal, e aí tem afeto, né? E se permite ser afetado pelo outro. E... Legal, afetado, tá, maravilhoso. Nunca tinha pensado dessa forma. Se você não tem afeto, aquilo não te afeta e vice-versa, né? Sim. Que legal. Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico.
Ô, Breno, e aí você chega, né, no rolê de Telema, e pra chegar no Kallen de fato foi rápido e tal? Como é que foi isso? Foi natural? Foi um, foi um troca de papo. Tava no bom e velho Telema BR, na época Aham. que era mato e só o caos de destruição. Tava tendo um papo sobre história e historicidade. E aí eu mandei Aí no paralelo eu mandei uma mensagem pro Peu sobre o assunto e tal. Aí ele falou que ele era do cara, então ele tava vindo pra São Paulo. Ele falou, bora colar aí pra ver do que se trata. E aí numa mesa de bar ele falou, bom, bora fazer acontecer. E, e assim foi. Aham, aham. Caraca, legal, legal. E acho que essas iniciativas elas nascem assim, né, dessa intimidade, dessa identificação, e a partir daí a gente consegue é, ir organizando e fazendo uma parada mais com um corpo mais ordenado, né? O Kallen hoje ele está em atividade no Rio Em e São em São Paulo. Paulo. Tem outras cidades, tem outros projetos, ainda Tem não. projetos tem, vontades tem, mas tem uma característica do que a gente gosta de fazer nos módulos, Uhum. que ela necessita ser presencial. Sim. E ela necessita. São 5 módulos, né? Um por cada tópico meio básico de magia cerimonial, que é um de elemento, um módulo planetário, um viagem astral, um de geomancia, de oráculos, mas a gente usa geomancia como forma de ensino, e um de cabala, Uhum. focado em magia cerimonial. E tem um sexto que seria o de cerimonial, que é juntando esses megazords todos. Legal. Então, o problema é que assim, eu preciso de alguém que minimamente queira fazer 6 módulos em São Paulo ou no Rio, Uhum. ou que a gente consiga ir 6 vezes até o lugar, Uhum. para a pessoa também querer. Enfim, tem um problema que a gente não conseguiu solucionar online. Eu não acho que dá certo online para esse tipo de prática que envolve a presencialidade, sabe? Uhum. E então a gente. Mas também a gente não tem muito pressa nem gana de querer crescer. A gente vai crescendo conforme o que o mundo queira, sabe? Sim, sim, sim. Deixar o conhecimento disponível para as pessoas chegarem, e conforme houver. Não vou falar demanda, mas conforme né, houver vontade. E não, demanda tem, a gente recebe e-mail de muito lugar. Só que a gente tem que ser sincero, tipo, é foda de. Bora começar a fazer, dá 2 módulos, aí um pega trampo, aí não consegue fechar uma turma lá, é porque problemas logísticos. Então, se é pra fazer direito, sabe? Uhum, uhum. Excelente, tá, legal, legal. Tipo, ninguém. A gente é uma ONG, uma associação cultural. Então Sim. ninguém tira grana disso no sentido de. Precisa, sabe? Aham, No, aham, não serve por essa lógica. Todo mundo é voluntário. sim. Então, você voluntarizar um monte de gente durante muito tempo é difícil. É difícil, é difícil. Todo mundo tem é, inúmeros afazeres e questões, e vamos dizer assim que quando a gente está lidando com espiritualidade, ainda surgem outra camada de problemas, né, que Uhum, é justamente a inércia energética barra uhum. mágica barra chame como bem entender, mas que é muito explícita e atrapalha bastante, né? Você começa a ficar meio velho nesse rolê, você começa a perceber que não é tão coincidência, né? Sim, Esse exatamente. empacamento mágico que acontece, né? Né? E que é uma parada que é suficiente pra aborrecer bastante. Mas, cara, legal, tá? E aí o Foco de Pestilência, né, Uhum, é uma extensão ali do Kallen, é uma plataforma para a divulgação desses ensinamentos. O Flávio já esteve aqui, né, o isso. Max já esteve aqui, outras pessoas estarão aqui também futuramente, caso desejem, mas são parceiros aí da podosfera, fazendo essa troca, assim, né, Sim. de ocultismo na cena BR, mas principalmente focado em iluminismo científico e Telema, né? Pode-se dizer que o Foco de Pestilência é um podcast telêmico? Acho que não, Hum, não mais, não por tá, aí. Tem tá. uma coisa que a gente tá tentando entender, Hum. que tem que ter um olho pra Sirius, mas tem que escutar a mãe Gaia, né?
Tem o que te almeja, tem que a Terra te responde, né? Aham. E não prestar atenção na Terra é perder metade da história. Boa, tá, legal, legal. E a gente, assim, começa, né? A ideia do foco era virar um espaço de debate nosso gravado para pessoas que queriam estar com a gente e não fazer moda, enfim, e não morar próximo. Então a gente tinha um rolê de porta-voz, né? Meio na pegada do Speech in the Silence que tinha nos Estados Unidos. E a gente começou a perceber que onde até onde chegava, né? Foi um campo de Telema, embora feito por telemitas. Uhum. Começou a chegar em vários ouvidos diferentes. Sim. E as respostas, foi onde a gente deu uma festa da primavera que colou o pessoal do caos, agora começou a colar um pessoal de bruxaria mais eclética. Então a gente também é um exercício de autoavaliação do que para onde esse barco está indo, né? Então cada vez menos, eu particularmente, uso o termo, esse é um lugar de Telema, mas é um lugar, gosto de chamar de noveonesco. Porque as pessoas também podem se apropriar desse espaço, sabe? Sim, entendi. Embora que o faça o que tu queres e tudo mais, acaba sendo nevrálgico, né? Que tá na essência da coisa. Sim, mas e eu acho que tem essa característica que a gente fala sempre, que é do próprio caldeirão cultural brasileiro, de que nós somos ecléticos por natureza e que as práticas, mesmo de alguém que se diz tradicionalista, a pessoa vai entender, se não pratica, pelo menos vai entender bastante de outros sistemas, porque a nossa troca é assim, né? É difícil de ter grupos muito nichados e que simultaneamente são muito fundamentalistas a ponto de se fecharem para outras práticas e tal. Então é inevitável que, tendo um evento bacana com o pessoal, né, responsável, surjam pessoas de outros rolês, tanto para entender quanto para desfrutar e tal. É uma parada que a gente vê aqui demais. E não só assim, eu respeito as opções das pessoas, assim, tem gente que quer fazer o grupo de 5 pessoas e ser mais coeso, mais profundidade em um assunto. Uhum. Cabe de tudo no corpo de noite, sabe? Sim, E há legal. momentos de escolha, assim, nossa, chamamos um povo X, chegou outra pessoa X que estão felizes de estar aqui. Queremos ou não queremos? Se queremos, então a gente tem que mudar também. Uhum. E o mundo te muda quando você muda o mundo, e que vai se... Pra quem gosta desse tipo de INRI, né, de Igna Natura Renova Íntegra, é legal. Mas e tá tudo bem não gostar e querer outras formas de fazer o trabalho esotérico. Porque cabe tudo. Só que não necessariamente estarão as mesmas pessoas nos mesmos lugares, até porque, né, gostos diferentes. Claro. Adoro ketchup e adoro melancia. Ambos são vermelhos. Pôr ketchup na melancia talvez não fique tão bom. Sim, excelente. Ô Breno, e assim, nessa sua trajetória aí dentro de magia, de espiritualidade, etc e tal, que você já viu, assim, de histórias diferentes, assim, aquilo que não necessariamente aquilo para convencer cético, mas pelo contrário, aquilo que a gente só conta quando a gente tem outras pessoas de referências similares. Vou dar um exemplo. Eu falo sempre, eu não falo abertamente sobre extraterrestres, mas se eu encontro outro maluco que de alguma forma tem referência e experiência sobre isso, eu falo assim, cara, tem uma história para te contar que eu não vou contar no páginas abertas, mas que cabe e tal. Que você já passou assim, vivenciou de experiências que são interessantes, que rola de contar aí? Eu tive um caos inédito, só ouvido no mesa de bar Oh! nesse ano. Eu tava no meu ano novo. E eu tava no momento passando por uma fase não muito bacana de vida. E aí eu tava com o pessoal que me convenceu a sair de casa, tava meio depresinho. Aí me convenceram com a parte que, né, que sabe como me cativa. Vamos fazer um ritualzinho de ano novo? Eu falei, pô, um ritualzinho de ano novo a gente topa a ideia, né? Tô tristonho, mas a gente topa. A gente juntou uma patota. Assim, algum tempo, só dá pra ter uma prévia. Muito tempo atrás, uns 5 anos atrás, era ano novo também, e eu tava numa chácara, e eu tava sozinho no momento. Falei, cara, eu vou fazer uma ode a janeiro, né? Janeiro a Janos, né? Fiz um negócio ali.
eu fiquei bolado com o portão do lugar, não tirava o olho do portão do lugar. Ah, Depois eu fui descobrir que Janus não só é o deus da passagem, mas também é o deus dos portões. aham, E eu só soube depois, porque eu fiquei tão noiado com o portão. que Aí, doido. flash forward, esse ano, eu queria fazer uma. Eu tava em casa, né? Saí despreparado. Eu queria fazer um totem pra Janus, né? Pra poder fazer uma entrada de ano e tal. Eu tinha uma máscara de Anubis que é que vive comigo. E uma máscara de um farolzinho, né? Uma máscara dourada que eu uso pra outras coisas. Aí eu falei, pô, se eu pôr uma máscara de um lado e uma máscara do outro, meter uma almofada no meio, tem uma cara dupla ali, dá pra ser feliz. Legal. Aí levei, né, as máscaras e a almofadinha, testado em casa. Aí fez todo um trabalho mágico de chamar, né, o Janus para o começo do ano, né, tudo mais. Sem brincadeira, né? O de um lado da máscara é a cara de Imperador Menino, né? E a outra é de um Anubis. Bate 2 horas da manhã, 3, na porta da casa. Tinha um garoto com um cachorro, falando que o cachorro tava perdido. Cachorro meu muito parecido com a máscara. Aí a gente foi descobrir que o cachorro era de uma das casas da região, do condomínio. Só que a gente tava no 11º andar, num outro complexo de prédio. Então, assim, coincidentemente, nesse dia, o cachorro resolveu se perder no ano novo, desceu X lances de escada, cruzou a pracinha, subiu 11 lances de escada e parou pra dormir na frente de onde tava fazendo o ritual, onde uma criança viu e achou que era nosso. Que doido, que doido, que doido. Essa coisa da manifestação de como que né, a própria energia que está sendo trabalhada ali, ela chama a parada, né, e também da sensibilidade do animal e da criança nesse sentido de encontrar esse faro, né, é uma parada bizarra, assim, muito doido. Eu na hora eu fiquei falando, não, eu sou aquele cara chato que tenta forçar essas coisas a dizer que é só coincidência. Falei, não, eu vou achar a dona desse cachorro sim, ele deixou aqui por alguma coisa. Não foi um rolê invocatório, eu vou provar que não foi. Cara, muito doido, muito doido. Breno, e a gente tava discutindo, cara, né, em off, assim, sobre essa coisa das trocas entre as personalidades do mundo ocultista e de como que essas relações, essas inter-relações, elas trocam, elas tornam os assuntos, as doutrinas, as nossas. Essa coisa do livro que ele é escrito de autor para leitor é uma coisa mais próxima, uma vivência, né? Você usou o termo, né, dois telemitas discutindo como é pagar o próximo boleto e tal. E você falou que isso é uma parada que te interessa e tal. Você é o cara que lê as biografias e estuda sobre a vida dos autores, tipo, para além da obra e tal. Como é que é isso? Sim, eu sou fissurado nessa parte. Li tudo que é de biografia de gente do rolê mágico, eu tento ler. Uhum. Não só, por exemplo, tem um cara na gringa chamado Robert Flores. Ele foi um dos alunos da Sora Numeral. Tá. Eu encho a paciência dele pra saber como é que ela fazia aula, como é que ela fazia não sei o quê, como é que era a tal relação dela com o aluno que era bacana, com o aluno que não era bacana, sabe? Tipo, Aham. tem uma fonte primária ali. Que Ela já doido. faleceu. A Aham. Sora Nema também enchia a paciência dela quando tava viva, velhinha. Pra saber como é que foi a história dela, sabe? E tal coisa, o que Caralho. você fez, o que você não fez, como que é Aham. pra você. Nem toda resposta eu concordo, sabe? Tipo, mas é um ser humano tentando fazer diferente. Sim. E Sim. esse calendoscópio de decisões e opções, sabe? Sim. Sim. Me interessa bastante. E, enfim, e quando pode falar de gente que já teve. Até porque quando a gente tá num grupo mágico, né? Ou sendo dentro de uma ONG como o Kalem, ou numa ordem esotérica de coletividade, né? Uhum. As pessoas que têm que fazer a gerência das pessoas que estão lá, não tem, tipo, como gerenciar o seu rolê mágico, sabe? Aham. Então, eu tava um dia falando com uma conhecida minha que ela é mãe de santo. Tá. E eu não sabia que ela era mãe de santo. O que era a Aham. mãe de santo do terreiro. A gente Sim. passou horas debatendo sobre gestão de pessoas, sobre o RH de terreiro, sabe? Aham. Que é hardcore.
Como você faz quando você tem um cambone que está passando por um negócio da família, mas não sabe como ajudar, porque se você tentar dar um abraço vai achar que tá. Sabe? Esse tipo de coisa do dia a dia, de vivência, Que doido. sabe? De gerenciamento de gente, sabe? Que tá lá junto, sabe? E essas pessoas que já faleceram, que também tiveram esses perrengues, é onde eu caço pessoas. Eu falo que eu faço necromancia essas horas, né? Eu leio opinião de gente morta, no fundo, Aham. sabe? Com essas cartas todas e como é que faz, né? Sim, sim. Tem altos Cara, debates com gente que já morreu faz 100 anos sobre problema de boleta, sabe? mas, cara, isso é muito doido, essa coisa, né? Que você tá falando sobre gerência de ordem esotérica, porque isso mostra, assim, a quantidade de habilidades, né? De skills que elas estão envolvidas dentro de uma prática. Não só de grupo, né, mas assim, do fazer mágico como um todo, que às vezes é negligenciado porque as pessoas entendem que um bom magista é alguém que domina a técnica, né, e técnica é o de menos, né, tal como a espiritualidade, ela não é de forma alguma intelectualizada e aqueles que o tentam fazer se perdem, né, nos abismos do porquê e muito mais se prejudicam e se frustram do que de alguma forma alcançam algum tipo de verdade. Né, ou algum tipo de conhecimento que seja digno de, né, de construir, Uhum. né, enfim. Então, é muito doido de pensar que essas habilidades, né, não só de gerenciamento de pessoas, mas de comunicação, de expressão de si, skills interpessoais, como que isso molda a experiência da nossa espiritualidade como um todo. Sim, até porque elas constelam uma com as outras, né? Aham, Você tira uma pessoa daquele grupo mágico por um tempo, aquelas pessoas. A gente somos seres sociais, né? Em última sim, instância. Não só sim. com um grupo de pessoas, elas vão mostrar prismas uma das outras, sabe? Uhum, uhum, uhum. E tinha um outro conhecido de uma outra ordem mágica, um conhecido que é da Argentina, que estava justamente debatendo isso sobre. Que às vezes ele parece, no momento de lavar roupa suja de debates da ordem que ele participa, que ele fala, cara, parece terapia de grupo isso aqui. Que doido. Que aí entra pai no meio, sabe? Aham, Então, aham. não é disso que se trata o trabalho, mas não deixa de acontecer. É que nem aquela dicotomia clássica de se magia é psicológica, energética e tudo mais. Aham. Tipo assim, de qualquer forma, a gente tem um cérebro, sabe? A gente Sim, pensa. sim. Então, eu não vejo uma dicotomia nesse debate, sabe? Sim, sim. Tudo é psicológico e para quem é, crê e sente, tudo também é energético. Então são. Exatamente. Você sente, você Isso, tem energia. Se você tem um cérebro, você isso, pensa. Se a gente isso. não sair dessas duas, se a gente não ignorar essas duas ditames, o papo fica Aham. muito mais fácil, sabe? Sim, 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 sim. Mas isso é muito doido, o Breno, de ter essa dimensão da humanidade para além da persona mágica, né? Para além daquele discurso de tipo, quando eu assumo meu moto e eu visto né, o meu hobby, eu sou essa persona que ela é infalível e eu sou, né, a personificação do Logos do Aeon, né? E na realidade o Logos do Aeon ainda tem pai, tem mãe, ainda tem, né, os boletos, ainda tem todo o papel no mundo, e ainda que a gente, né, queira deixar essas influências de fora, é isso que dá sentido para estruturar a caminhada dentro da grande obra, né, dentro da vida mágica, né? Então, apartar isso tudo e dizer que são influências e burburinho do mundo externo e que a minha vontade é soberana, isso é uma utopia, né? Não só uma utopia, é uma ignorância. Há esse caminho. Há esse caminho. Existe esse caminho. Mas não é o Uhum, caminho de todo mundo. Há os uhum, doutores, aqueles que vão escrever teses e livros e ir pelo lado psicológico até estourar a champa da ponta da cabeça e sabe? Há esse aham, caminho. aham. Mas nem todos os caminhos são esses caminhos. Tem Sim, outros sim, caminhos, legal. sabe? Por exemplo, tipo, não é só sobre a viagem astral que você faz, é o que você traz pra Terra e pro dia a dia, sabe? Tem um negócio que. Sabe essas convenções de vendas e convenção de palestra de coach e tudo mais, né? Aham. Quando você termina uma convenção, você tá chapado de convenção. Sim, sim. Então não é sobre só tá chapado da convenção. É que nos próximos dias, essa energia que te colocaram, né? Aham. Onde você deixa aquela coisa entrar e funcionar. Porque você passar, tipo, 3 dias que aquilo
que você trouxe só ficar na chapação, uma hora você vai ficar o viciado de convenção, sabe? Aham. Então, assim, legal, você pode virar o Logos do Eon, você pode conseguir tudo isso. É muito legal quando você consegue entrar nesse entusiasmo. Mas uma hora isso termina. É o pico do vale, né? Uma hora você tem que voltar pra Terra. Então, o que você traz? O que você quer trazer depois do Círculo Mágico? E como isso vai entrar? Tudo bem ser um explorador. O Grant tá aí pra isso. E escreveu ótimos livros sobre. Sim. Mas se eu também não quero dizer ser um explorador, sabe? Aham. Tem caminhos e caminhos. Boa, boa, legal, legal. Explorar esse lado da humanidade. O que me fascina é entender isso, assim, essa integração do que é magia com o que é o cotidiano e como tornar o cotidiano mais mágico. Sim. E né, expandir essa noção de encantamento, né? Tem um brother. Diga, perdão. Não, eu ia falar que tem um brother que é o Dan, que ele fala assim, né? Se tudo é mágico, nada é mágico, né? Então, que a gente tenha potência para saber onde que tá o encanto e né, expandir na direção do nosso querer. E eu acho que é por aí, assim, né? A gente entender como é que a gente pode consagrar nossas vivências de acordo com a vontade, sem banalizar e sem perder o fio da meada, saca? Quando alguém falasse do se tudo é mágico, nada é mágico, eu respondo, sim, as duas coisas. Essa dualidade não é problema meu, bro. Muito bom, muito bom. Cara, então, como é que é esse rolê do Had? Me conta isso aí. O Ahad foi um dos primeiros discípulos do Crowley. Ele, ao longo da vida dele, ele foi um estudante razoável, foi tudo muito bem, né? Dá mais despirocada no final da vida, como quem nunca. E ele produz, ao longo do tempo, ele é dito pelo Crowley durante um tempo como o filho da besta. Ele tinha uma relação meio de filho, né? Seria o discípulo. Muito porque no livro da lei tá falando que ele teria um filho, então os filhos de carne não começaram não surgiam, e quando surgiu faleceu na infância, então ele começou a achar que era um filho simbólico, e onde estava ali o Ahad. Depois eles se desentendem horrores e aí é draminha. Mas tem um tempo que ele é o... O Crowley tem umas figuras. Sempre tem uma mulher forte do lado dele. E sempre tem um secretário legalzão, o Robin dele, assim. Então temos aqui, você tem Gerald York, Israel Regardier, o Ahad durante um tempo, o Germer. E ele foi durante um tempo, não era exatamente o secretário, ele era o primeiro discípulo, o aluno. E ele, a contribuição, né, maior dele foi o Liber 31, que é onde ele tenta demonstrar que o livro da lei, ao invés de ser Liber Legis, devia ser Liber Alvel Legis, uma questão geométrica muito doida entre eles. E quando o Crowley vê a comprovação do que devia ser o Alvel Legis, ele assume a partir daquele momento o termo Alvel no começo do livro. Tá. E ele é uma figura importante na A, e depois ele sai da A. Ele é super importante para a criação da OTO. E depois ele entra numa pira chamada Brotherhood alguma coisa, que eu nunca decoro o nome, que é uma mistura de teosofia com rolê mágico. E depois viram velhinho no Canadá e frequenta a igreja católica fazendo umas macumba na casa dele. Caraca, Morre ele de vira católico? frio. Então, ele se fala católico, mas ele cantava missa. No fundo, ele cantava missa. Tá, Mas ele nunca parou de fazer as práticas mágicas no sótão dele. entendi. Então, acho que ele mora assim, tipo, uma vez quis mudar o mundo, agora só quero sair com dignidade, sabe? Sim. Aposentou o hobby, só ia lá na missa com a família, depois ia fazer a meditação em Summit dele. Pegava uma rebarba ali da egrégora católica, tranquilo. E é isso, né? Um resumo e uma tuitada da vida dele. Ele escreveu alguns livros,
que são o KBL, Recepção da Noiva, que é um livro introdutório de Cabala. O Renascimento Egípcio, que é um livro que tenta condensar a ideia dessas descobertas egípcias, como o que isso era para o pensamento da egiptomania da época mágica, né? Uhum. E um livro sobre bola de cristal. Olha. E o texto dele mais seminal, que todo mundo já leu, que gosta de Telemann e da A, é o Passando do Velho para o Novo Éon, Sim. que é o livro é o texto de entrada dele. Sim. Maravilhoso. Sim, sim. É um texto muito bom. Muito Uhum. bom. Aham. E ele rompe com o Crowley por quê? Porque o Crowley fica com receio do crescimento dele, do que ele pode vir a ser, é tipo A isso? culpa é dos Correios. Ah. Sério, dos Correios. Caralho. Na saída de... Sim, eles já estavam num momento muito de animosidade, né? Aham. Os momentos que começa a não se entender as pessoas, o que cada um quer e tudo mais. Sim. Tem coisas que eu dou crédito pro Crowley, tem coisas que eu dou crédito pro Rádio, mas é relação humana. Aham. E no meio da grande treta, de não tô se entendendo e tudo mais, foi a época que o Crowley sai de Céfalo expulso pelo Mussolini. Tá. E uma das caixas de livro vai pro Arrad para tomar conta, que eram alguns Equinox e alguns textos, alguns livros da lei. Ele põe num armazém em Detroit. Depois ele troca esse armazém para Chicago, ok? Aham. E o cara do armazém vai mandando o boleto do aluguel do espaço. Aham. Isso aqui dá um pepino de grana, ninguém tem dinheiro pra pagar. E ninguém foi checar lá. Uma década e tanto disso, desse não sair nem tira, Sim. eu não lembro quem. Eu vou falar que é o Germer, mas eu não tenho certeza, pode ser o Max Schneider. Vai até lá e fala, cara, não tá aqui. O Crowley tem certeza absoluta que no meio da briga o Arrad vendeu os livros por fora e não quis pagar ele. Ah, caralho. E o Arrad fica putão achando que ele nunca fez isso, que devia estar lá, e o X fulano que foi pegar é o incompetente que não achou o negócio. Fast forward de 60 anos. Caralho. Um cara em Detroit, o velhinho da casa, não sei o que, morreu, foram ver no porão, tinha uma caixa ali de coisa desviada, tipo, de o correio mesmo, tá ligado? De endereço que não foi. E ficou lá na casa do cara. E é um dos scanners do livro da lei que se usa, uma das dos originais, vamos dizer assim, né, das primeiras cópias, é esse que acharam em Detroit. Caraca! Aham, porque não foi deteriorado, ficou ali guardado e se conservou o material. Não é Que original, doido. né, mas é uma das primeiras cópias. Sim, sim. Que demais, tá? Muito doido. Pode crer. Tem um post do cara que achou essa porra em Detroit, foi tipo 2002, assim, Aham. que eles acharam isso. Cara, e é o tipo de situação que é um puto ordalho mágico, né? Tipo assim, um desentendimento cabuloso, apocalíptico por causa de, enfim, desencontros. Tem mais Caralho. coisas. O Arrad ele tem uma questão que a noção dele de iluminação é uma. A noção de iluminação do Crowley é um pouco mais budista, vamos dizer assim, né? Tá. E isso começa a entrar em choque também entre os dois. Por quê? Como é que é a noção de iluminação do rádio? É tipo uns insights muito doidos. Tem insight em cima de insight em cima de insight, sabe? Tá. Tem um livro que saiu recentemente do Michael Stanley, né, que é também um dos donos das obras do Grant. Ele tem, que são as cartas do Arrad com Gerald York, que foi o último secretário do Crowley. E dá pra ver assim, tem horas que eu não compro as piras do Arrad, sabe? Uhum. Mas eu gosto da quanto ele se empolga na empolgação dele. Uhum. Mas tem horas que ele é genial, sabe assim, no meio de 20 coisas doidas, uma é muito foda, sabe? Sim. E ele é o cara, por exemplo, que
começa a história de que haveria um Eon novo, que seria o Eon de Maat, que já teria terminado do Horus, né? Mas muito isso em cima do... A minha sensação lendo as cartas é que é quase que o Crowley fosse o Eon, sabe? Uma tentativa dele de falar, cara, o Crowley acabou, sabe? Tem que fazer uma outra coisa. Entendi. Mas isso em carta com gente falando em caps lock, sabe? Eu tive a revelação! Eu sei o que é o real. Uhum. Tá. É muito doido porque essa noção do que é ascensão, iluminação e tal é o que norteia assim, a vida do indivíduo dentro de uma senda espiritualista e ocultista, né? E é uma parada que o conceito ele vai mudando conforme você vai tendo essas experiências prévias, né? Assim, não existe uma... Quer dizer, aí já é a minha percepção, né? Eu não entendo que existe uma iluminação súbita de uma hora para outra. Eu entendo que existe uma construção e transição de consciência, né? Eu acho que isso já bate de frente com muito do paradigma budista que diz que um mendigo ele pode se iluminar de uma hora para outra, de imediato, sem saber o porquê, né? Mas o meu entendimento é esse, assim, que é uma parada que ela é gradual e construída e tudo. E enfim, ver a noção e a percepção das pessoas sobre isso é muito enriquecedor. Né? É um debate que ele é um pouco abstrato, mas que ele traz muito das referências existenciais do indivíduo, assim. E você teve essa sensação quando alguém fala de uma pilha específica de iluminação assim? Você fala, pode crer, eu sei do que você tá falando. Eu já senti isso, não exatamente igual, não exatamente assim, mas eu sei do que você tá falando. Sabe? É muito doido isso. Sim. E você concorda de alguma forma com o que eu postulei, assim? Eu acho que também eu sou desse de construir de pouquinho em pouquinho. Sim. Acho que é os pequenos, de beijo em beijo do saque, sabe? Ótimo, maravilhoso, sensacional. Essa não é minha, essa é do Crowley. Tá, muito bom. Mas muito bom, né? O beijo do Sag, dá um selinho ali. Você vai, caralho. Sim. Eu tenho essa impressão, Breno, porque é uma coisa que eu tenho advogado muito, né, recentemente, que eu tenho falado em muitos lugares, que é assim... O processo de iluminação é um processo de refinamento consciencial. E consciência não se refina por meio de meditação, mas sim por meio da prática social, né, da troca com os outros indivíduos. Essa troca ela pode ser uma troca mágica, né, ela pode ser uma troca proposital, né, a partir da vontade do indivíduo, ou ela pode ser uma troca de ordenamento daquilo que chega até nós compulsoriamente, né? Então, as relações familiares com as quais a gente é obrigado a lidar, né, a relação com, sei lá, com dinheiro, com carreira, com moradia, com as nossas necessidades fisiológicas, que é algo que é compulsório e que, a partir da modulação da consciência daquilo dali, é que se alcança níveis diferentes dentro da espiritualidade, né? E aí vai ter gente que vai chiar, porque tá colocando uma visão hierárquica dentro da consciência e tal. Mas eu acho que é isso, assim, são padrões mais refinados, né? De êxtase, por assim dizer. Eu acho que eu não entraria na ideia de hierarquia, porque ela não é sólida. Cada momento requer uma coisa de importância na frente. É uma roda que gira. Sim. Se eu tô triste, eu sei que eu tô triste. Então, porque eu preciso estar triste. Se eu não ficar triste, eu não vou passar para outro ponto. Naquele momento, a hierarquia tá jogada ali, sabe? Eu vou sublimar isso, porque eu não... Sabe? Ou eu tô numa reunião de trampo, eu tô numa reunião de trampo, sabe? Já tem muita reunião de trampo pra ficar decorando letra cabalista? Claro. Sim. Mas eu acho assim, você precisa exercer uma função que não é sua, então... Ou que você não tá habituado, né? É umas vestes que não são suas. Então... Sim. Por que não tentar? Sabe, tipo, uma coisa que eu pego muito nesse... Fumando isso, né, que é um papo que eu tenho que ter aos poucos, né, de pouquinho em pouquinho, conta-gotas, sobre a falha mágica, sabe?
Às vezes você falha, você vai invocar e não deu certo. Às vezes você vai meditar e não consegue. Às vezes você fez um bagulho gigantesco pra consagrar, você viu que não foi consagrado como devia. E tá ok falhar. É só fazer de novo. Faz o dia Sim. seguinte. Porque, às vezes, as pessoas entram em dúvida, né, de se eu falhar, então nunca fiz nada certo, se eu nunca fiz nada certo, não sou o que eu tô fazendo aqui, sabe? Já entrou na espiral Ah, de implosão. Não, só deu errado uma vez. Vai lá e faz de novo no dia seguinte. Ou daqui a 2 horinhas, sabe? sim. Uma hora dá certo, ou uma hora dá algo de certo. E você tira coisas ilegais ao longo do processo mágico, Pra caralho. mesmo na falha. Só Pra precisa caralho, estabelecer porque... que é uma falha, sabe? Tem que tá tudo bem ser uma falha. Mas esse ponto que é o doido, que é pra você admitir que é uma falha, pra você ter esse entendimento, tem que ter um processo de autocrítica, de autoanálise, que ele tá afiado. Porque tem muita gente que falha e não sabe que falha e por isso não existe a admissão, justamente porque não tem nada de errado, né? Só que, sei lá, o resultado objetivo tá ali, né? Então, essa objetividade para observar o fenômeno, ela diz muito de uma maturidade de entender, opa, eu desejava um resultado, esse resultado não se operou, mas como que ele não se operou, né? E esses parâmetros bem definidos é de uma puta maturidade. É simples, tá muito mágico, né? Vamos fazer um banimento com todo mundo. Aí todo mundo faz. Bruto. Tá todo mundo de boa? A gente fala assim, sim. Mas não tá falando assim que é o micro de peer pressure, sabe? Uhum, uhum. É, de pressão social, né? De, se eu não falar aqui, isso quer dizer que eu falei em fazer um banimento, sabe? Mas assim, mas tá sentindo alguma coisa ainda? Putz, tô. Então tá tudo bem, tudo bem. Bora fazer mais uma vez, sabe? Não tem problema, Isso, sabe? isso, Pô, isso. até eu conseguir fazer uma invocação de anjo unicorniano demorou para um caralho, sabe? Você faz o negócio inteiro, aquela porra da bola não parece ninguém. Frustra para um cacete. Aprendi coisas do processo? Aprendi coisas do processo, tanto de saber afiar, tanto de saber fazer os mantras, e ao mesmo tempo algumas sensações, sabe, da coisa, sonhos específicos, mas o objetivo era o objetivo, sabe? E enfim. Sim, sim, mas é isso, assim, o tanto que essa falha, ela vai dizer respeito de ter parâmetros mais ou menos definidos do que não é falha, do que é ou do que é falha mesmo, do que é o acerto, do que é o sucesso, e como que a gente se relaciona com isso, e o que a gente precisa de mudar e alterar, e, né, eu falo isso muito assim, o meu trabalho energético, ele é um trabalho de autoobservação, não diário, né? É de hora em hora, a cada momento. Então, quando eu me deparo com algum tipo de situação que eu não consigo resolver ela de forma satisfatória, ou que de alguma forma escapa o meu léxico, eu fico encucado e eu falo assim, cara, o que tá faltando aqui? O que aconteceu de diferente? Por que com essa pessoa, nesse momento, foi diferente da bagagem anterior que eu já tinha? O que eu preciso de administrar, aprender novo, né, treinar e etc e tal? Sim. Às vezes a resposta é óbvia. Às vezes eu falo assim, caralho, não, eu tenho que estudar mais isso, nossa, eu tenho que correr atrás disso, eu tenho que pesquisar como que lida com esse tipo de situação. Mas às vezes não, às vezes é uma puta frustração do tipo assim, caralho, não tem resposta pra isso aqui agora. Deixa eu anotar isso aqui, deixa eu analisar, deixa eu abordar isso aqui depois, deixa eu trocar ideia com meus brothers que manjam disso aqui, deixa eu... e às vezes as pessoas chegam e falam assim, não tem resposta pra isso, então não, isso é uma grande questão, ou então não, resolve assim, assim, assim. E eu acho que esse quebra-cabeça contínuo é que permite esse aprimoramento dentro do processo. Eu acho que isso que pra mim é encarado dessa forma no trabalho é algo que a gente encara na vida espiritual como um todo. Né? De tipo, beleza, como é que eu melhoro a minha invocação? Como é que eu aumento a intensidade, a efetividade do meu banimento? Né? Exatamente. Sim, e tipo, por exemplo, eu sou péssimo em pranayama, por exemplo. Acho que eu tenho um problema. Eu precisava fazer uma cirurgia pra arrumar o nariz, pra poder fazer pranayama direito. Sim. Aí eu comecei a caçar métodos diferentes, outras escolas, outras culturas, de como que trabalha pulmão, sabe assim? Porque assim, Que legal. eu tenho um problema. Se eu depender disso aqui, eu vou fazer, ai gente, não consigo, não vou virar nunca essa pessoa. Queria me iluminar, mas meu nariz não deixa.
Tá vendo? Não, tem um problema. Então, onde eu vou achar alguém, algum lugar no mundo deve ter tido um guru que tem um problema de nariz. Não é possível, Sim, boa, sabe? boa, boa. Aham, Aí aham. perguntando pra um, falando com ciclano, blá 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 blá, blá, você achar algum lugar, alguma coisa Aham. que começa a falar assim, da vez que eu Se fosse a barra fizer com, sim. sabe? Aham. Vai chegar no mesmo resultado igual? Não, mas é parte da adaptação. Sim, sim, sim. E a partir daí, né, esse processo de aprendizado ele traz, né, um outro entendimento de, opa, nossa, peraí, eu tô usando o método fulaninho de tal que não tinha, né, essa questão, por exemplo, com o nariz e com a adaptação eu consigo chegar nos resultados que ele descreve ou pelo menos satisfatoriamente eu consigo entender o que é sucesso. Então, nossa, legal. Tem a tradição e tem a adaptação para que eu possa continuar, né, essa mesma via aqui de desenvolvimento Não, consciencial e isso, tal. e quem te valida? Os outros, que estão também no mesmo processo. Isso, isso. Que eu acho que é o ouro do rolê, que eu acho que Uhum, o legal da prática em grupo é exatamente essa, né? É você ter a perspectiva do outro acerca de si, né? Num sentido de um entendimento muito mais rico, né? uhum. Eu falo assim, né? Ninguém consegue enxergar a ponta do próprio nariz, portanto, né, ninguém pode clamar autonomia energética a menos que seja um iluminado, né? Eu penso assim. Concordo 100%. A gente se auto. A gente é o pior juiz de nós Referência. mesmos, né? Senão tava todo mundo já Ah, eliminado em 3 segundos, né? ah, ah, É que ah. veja, mas no meu caso, sabe? É que você não tava lá na minha pele pra saber como foi, sabe, né? Sim, Aí sim. começa. Cara, mas esse rolê, né, de o outro, né, validar a gente tá falando assim de prática grupal, mas na hora que você pega qual que é o que você precisa observar em si, você consegue estender isso para todas as relações, Uhum. né? São os seus amigos, a forma como eles, né, falam, nossa, você tá mudado, você tá diferente, né? É uma pessoa que você encontra na rua que fala assim, nossa, eu olhei para você e tive um insight, então, nossa, tem mó cara de mago, né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar esoterismo e tal, eu escutei isso assim algumas semanas seguidas. Eu tipo assim, você, né, parece um mago. E aquilo dali enchia o meu ego de alguma forma. Eu falava assim, tá vendo? Olha que coincidência mística, que coisa interessante. A pessoa está vendo, né, algo que há por trás da minha personalidade. E pelo sim e pelo não, né, esse inflar de ego e esse alimento de fantasias, ele ajuda também a gente enxergar parte desse processo bem inicial de trabalho sobre si mesmo, né? Então, quando a gente enxerga essa alteridade, essa relação dos outros conosco, né, a gente consegue se espelhar e ver parte dessa imagem mágica sendo formada, sabe? Sim. Mas às vezes a gente também precisa. Uhum. É, tem um caminho, né? Assim, vamos fazer uma metáfora, vamos dizer assim, Hum. de que é que nem no Hash, né? Aquela Aham. saudação que o Crowley fez sobre o Sol, né? E Sim. se a gente pensar, né, coisa que também pode ser usado. Se todo dia o Sol nasce, todo dia o Sol morre, né? Uhum. Uhum. Metaforicamente, então um de mim nasce todo dia e morre no final do dia. Sim. A gente acaba sendo um grande gerúndio de pessoas que morreram e renasceram a cada dia. Caralho. Mas às vezes a gente precisa ter. Às vezes a gente esquece coisas no meio do caminho. Talvez lembrar desse Vinole que se enchia de égua Aham. quando era chamado de magão. Aham. Talvez lá na frente seja importante quando a gente se sentir amuado. Aham. Porque não é Aham. exatamente a mesma encheção de égua. Uma vez você precisa dar uma inflada. Pra ver se tá muito Sim. murcho. Sim. Sim. Porque é uma referência emocional. Exatamente uma coisa. Não, e foi você. É, Sim. pegar uma roupagem antiga que não serve mais e você sabe disso, tá tudo beleza, mas ali tinha uma esperança, ali tinha um. Sabe? Sim. Talvez Sim. Sim. porque assim, se a gente invoca todos os vezes, por que a gente não pode se auto-invocar de outras épocas? Exatamente. Sim. Perfeito.
Perfeito, Não posso perfeito. brincar que nem criança quando eu brincava, sabe? Aham, aham. De conseguir moldar e manipular esse patrimônio prévio, né? Esse patrimônio de experiências, né? Uhum. Sim, sim. Evocar a consciência tal como se evoca uma memória e um pensamento. Sim. Também é um símbolo seu. Sim, sim. Você não pode se apaixonar pelas coisas que já foram, senão a gente vira aquele pessoal de 50 anos que não quer seguir a Que a vida, né? época era melhor. Aham, É. aham. Mas uma Quando... visita. Mas quando saudável, uma visitazinha dessas é importante. Eu vi uma foto minha de Ah, que. Não sei se você vê isso, o Duchan falou isso, eu achei fantástico. De fazer viagem astral, né? Fazer uma meditação, e eventualmente quando você tá lá no meio, você ver um espelho e olhar pro espelho e ver que pessoa você vê no espelho. Qual versão de você que você tá nossa. vendo. Sim, sim. E aí? Você fez isso? Como é que são os resultados? Cara, a vez que eu fiz, eu gastei umas 4 boas sessões de terapia depois. Maravilhoso. Porque foi a surpresa, Sim. eu não esperava que ia ser aquele Breno de X anos de idade. Eu tinha uma resposta que eu achava que ia ser, sabe? Tipo, e aí eu vi um Que outro Breno que eu nem doido. lembrava dele, Sim, sim. sabe? Aí foi. Sim. Aí o psicólogo ficou feliz pra caralho comigo. Foi 4 sessões só falando disso. É, e é muito doido porque é uma revelação de autoimagem e são os eu acho que isso é muito doido dentro do caminho mágico e espiritual experimental, que é você ter, você ter essas experiências que elas te dão uma matéria-prima de autoconhecimento que às vezes outras pessoas dentro de um processo terapêutico demoram muito para ter, né? Uhum. Ou que não vão ter uma situação, uma experiência tão inusitada que vai provocar uma mudança tão grande. Então, né, o Breno conseguir se reconhecer ali naquele espelho, esse choque emocional, ele gera um aprendizado que dificilmente você vai conseguir gerar isso por um meio automático e arrastado e tal, né? Então, eu acho que é isso. O fazer mágico empregue dentro do caminho iniciático, né? Dentro de alguém que está buscando algum tipo de refinamento de consciência e iluminação, ele vai propiciar essas experiências de pico que são estranhas e deliciosamente estranhas. Sabe? Breno, eu queria perguntar, né? A gente falou da questão do a rádio e tal e tudo, e da onde que surgiu essa ideia de começar a trabalhar esses textos e traduzir eles né, e fazer essa parceria com a Penumbra e tal? Como foi? Como é que. Ah, Eu tava. Começou a pandemia, né? Eu uhum, trabalho no cinema, trabalho no audiovisual, né? E que é basicamente um grande aglomerado de pessoas. Um aglomerado de especialistas. E eu sou aham, uma pessoa muito ansiosa, né? Eu não paro quieto, tenho que estar em 20 projetos, eu sou uma coisa meio ligada no 220. Eu teria que. E legal. o conselho regional, né? E eu incluso de passagem, travou todas as. Foi chegado em comum acordo que não teria gravações. Até porque a câmera envolve alguém sem máscara na frente da câmera. Sim. Então, o pátio de cinema de São Paulo, do Brasil, teve uns que furaram, mas acontece, mas no sólido das coisas, parou. E eu sou que nem o coelho da Alice, né? O que eu vou fazer pra ficar parado? Aí fiz pão, como todo mundo, fiz massa. Aí eu comecei, falei, "Cara, o que eu vou fazer aqui da vida?" E, né, até essa coisa parar, eu falei, eu preciso ter algo pra passar tempo, sabe? Sim. Sem ânsia de resultado. Aí Aham. eu comecei a ler o livro do A Rádio, ou KBL, A Recepção da Noiva. Na época eu tava remontando a minha aula de cabala. Sim. Aí eu comecei a anotar, sabe, tipo, fichamento. Isso aqui é legal, isso aqui é legal. Aí como eu comecei a reparar, eu tinha feito, tipo, 4, 5 fichas de Uau. 10 páginas. Uau. Eu falei, quer saber? Vou começar a traduzir como exercício pra ficar parado. Aham.
Tipo, vou me encarnar um monge copista medieval. Ao invés de fazer pão. Fui padeiro, foi legal, agora eu vou ser monge copista do Em Nome da Rosa. E comecei a traduzir pra gastar tempo. Pra gastar tempo. Literalmente pra gastar tempo. Aham. E aquilo foi indo. Aham. Eu achava que, sim, fui fazendo. Ao término da pandemia, eu tinha traduzido todos os livros do Arrad. Olha. Eu traduzi não só todos os livros, como comecei a caçar periódicos da época que ele escreveu pra poder traduzir. E cartas. Que doido. Fui cara. fazendo, assim, sabe? Você foi atrás da pesquisa da vida do cara, tipo, hardcore mesmo. Porque eu precisava fazer. Sabe o que me ajuda? Sim, não foi exatamente a mesma coisa, ok, pessoal? Mas é uma coisa que é sabida no Abramelin, que tem esse momento de estagnação, né? Uhum. Que você começa a entrar em surto, né? Uhum. E eu falei, cara, já li sobre, né? Não vou ver o SAG, mas eu vou fazer o que os caras fazem, né? Nesse tipo de coisa. E aí comecei, tipo, eu tenho uma missão. Escrever. Por quê? Porque eu preciso escrever. Tipo, diário mágico, né? Às vezes eu fazia um diário Sim. mágico da experiência, eu fiquei produzindo tradução até minha mente ficar exausta e eu conseguir dormir. Aham. Isso e bastante cerveja. Basicamente foi isso. Aham. E aí, terminou, eu peguei todos os arquivos, subi numa nuvem e pra mim fez a função de remédio que eu precisava na época, sabe? Comentei com umas pessoas sobre o que eu tinha feito, meio de curiosidade, tipo, isso aqui olha como eu sou doido, sabe? E aí, foi com algumas pessoas que também tinham editoras, mas, sim, ficou só coisa que tava mal formatado, eu fiz no Word, né? Sim. Aí eu encontrei com o Vinícius, contei disso, falando sobre o que cada um fez na vida, né? Fazia muitos, desde a pandemia que eu não via ele. Aí ele falou, pô, da hora, bora publicar? Eu falei, nossa, sério? Bora, então vamos fazer, então vamos ver a arte. E aí ele também topou e foi uma parceria muito saudável, muito Que boa. legal. Eles são super carinhosos na forma do Sim. fazer, dos detalhes, das coisas. Tem coisa que ele foi detalhista que eu nem iria. Só dele ter posto o copy-cola e culpe o Arrad pela referência, não, ele foi atrás da referência que ele coloca, sabe? Que E legal. por exemplo, porque o Arrad, porque é um inglês fácil, ele não escreve bem em termos de erudição. É um cara que escreveu o livro, sabe? E os assuntos que ele aborda, eu conheço muito bem, porque eu venho da mesma escola mágica. Sim. Então quando a tradução não dá aquela qualidade, dá pra dar aquela besuntada em relação a RMP, em relação a cabala, né, hermética. Eu sei do que se trata o assunto, né? Sim. Pra fazer uma tradução dessa. Sim. E então, cara, tá saindo. Eu tô numa síndrome de impostor horrores, assim. Quem sou na fila do pão pra soltar um livro, saca? Nossa, mas muito legal, porque é isso, assim, eu acho que tem uma coisa que eu admiro muito, que é a galera que manja demais de um conteúdo e sabe escrever simples, ou que de alguma forma aquilo ali se traduz de uma forma acessível, sabe? Uhum. As pessoas falam, eu escuto muito isso, assim, né, Rodrigo, você tem boa didática e tal, o jeito que você fala, dá pra entender alguns conceitos complexos, porque, né, eu falo muito de energia, e energia é uma coisa abstrata e é inacessível pra muita gente. Uhum. E aí, Breno, eu entendi o porquê que, nunca tinha entendido essa coisa de didática, eu comecei a escutar isso depois que eu comecei a dar curso. Eu entendi por que as pessoas entendem o que eu falo com facilidade. Porque eu não tinha sensibilidade energética nenhuma quando eu comecei a estudar e tal. Então a minha forma de entender aquilo que as pessoas que estavam ao meu redor, que tinham clarividência, que tinham uma hipersensibilidade, né, estavam percebendo, era anotar metáforas, né, e anotar situações e descrever elas. E aí eu me relacionava com as ideias, mas eu não me relacionava com o objeto e a situação de forma direta. E aquilo era muito frustrante. Então, descrever o meio em que fulano chegava até a situação X era tudo que eu podia. E aí,
hoje, quando eu traduzo as situações, eu tento falar para uma pessoa que, tal como o Rodrigo daquela época, não tinha essa percepção e essas habilidades diretas, né? E aí isso é muito doido, porque quando você fala, né, do Arad e da escrita que é relativamente simples, né, mas a gente sabe a quantidade de ideias e insights geniais que ele teve, você tem uma outra perspectiva que não, às vezes, aqueles livros do Crowley que são muito poéticos e muito pomposos e que estão traduzindo uma experiência assim incrível, maravilhosa, mas que você fica na dúvida se aquela palavra realmente existe, então como que aquele conceito, né, se relaciona. E assim, o que você faz é de uma especialização, porque tanto tu, que nem o Duquette, né, são as pessoas que são as facilitadoras do trânsito daquele conteúdo. Sim. É difícil, porque você tem que pegar ideias complexasíssimas e transpor sem perder qualidade para algo inicial no bom sentido, né? Você está iniciando alguém para aquilo. E é tão difícil quanto especialista profundo, que vai se encher de léxico. Sim. Porque assim, você não pode ir tão fundo nos léxicos, senão você perde a pessoa que tá começando. Como é que você puxa aqui nem pescador os léxicos difíceis, as coisas profundas, para chegar numa coisa que transmita, né? Sim. Sim. Isso é de um trabalho difícil, cara. Parabéns. Muito doido. Mas, cara, e aí, você falou que são 3 livros, é uma trilogia? São as obras completas, né? A ideia original era fazer uma porrada só, mas a gente vai acabar fazendo como um método saudável de fazer as coisas. A gente não era ideia de fazer um crowdfunding, e mesmo tudo pronto, a gente... Bom e velho livro na livraria, sabe? Boa, sim. Então a gente Adoro. escalonou em 3. Então o primeiro volume é a parte mais de esoterismo, entre aspas, genérico, né? Então é sobre cabala, tem coisa com Rosa Cruz, tem umas coisas que eu jogou de curiosidade ao longo dos volumes. Por exemplo, tem as perguntas que o Arad fazia na A. Tem na net em 3 segundos, mas é legal de ter, né? Ali no texto, já que ele criou. E o segundo é mais focado em Telema, e o terceiro é o Magnus Opum dele, que é a anatomia do corpo de Deus, que é a tentativa dele explicar o que era a Cabala pra ele. Que tem umas coisas muito fodas e muito doidas. Ele é tipo o pai espiritual do Grant, assim, sabe? O suco de doideira que você se empolga no meio. Sim. Que não é muito sobre o texto em si, é sobre o processo de você ler o texto, sabe? Cara, eu sempre quis ter esse livro físico, mas em inglês ele era uma nota, eu lembro, assim. É difícil nota. importar as paradas e tal. Vai ter em português com tradução boa, cara. Assim, do caralho. Eu tô tentando. Eu tô numa. Quando chegar no volume 3, tem uns certos carinhos que a gente vai ter que ter. E ter tempo. Então, não nem prometer, nem dar spoiler, mas vai ficar um negócio do balacobaco. Do Balacobaco é ótimo. Sim, sensacional. Breno, antes da gente falar de Diário Mágico, você me falou uma coisa que você falou assim, cara, eu vou soltar umas paradas de John Fortune aí no meio e tal. E acabei passando você sabe que você sabe que eu sou um fortunista, né? Eu admiro muito a diva. Me conta aí o que você tem assim de perspectivas e de estudos assim. Você já leu assim biografia dela, alguma coisa assim? Li muito pouco. Tem uma biografia que acho que você que me mostrou, que é dela, né? Em comparação. Do Alan Richardson. Isso, que eu tô esperando ver se tem na biblioteca de algum amigo pra ir lá visitar. Legal. Aí quando a gente encontrar em São Paulo, eu levo pra você. E eu acho que assim, tanto a John Fortune quanto a geração do Arad são a geração levemente depois dessa galera vitoriana clássica, né? Então eles são um puta de um paralelo legal pro mundo que a gente vive, porque eles já estavam mais no gerúndio da coisa, né? Pegar o Mathers, enfim, a geração anterior, né? Arthur White, eles estão muito da virada do século, né? E ambos gostam do Crowley por motivos diferentes, né?
E como que é interessante ver essas pessoas que são super influentes, né? Que às vezes a gente não dá a atenção devida, né? As Aham. pessoas leem basicamente o Cabala Mística da John, né? Não lê o resto dela. Sim, A John Fortune, ela fala bastante do... Ela cita algumas vezes o Crowley, né? sim. Ver o Crowley pelos olhos da John Fortune é outro Crowley, né? E Sim. vice-versa, né? Total. 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 Isso é muito doido, assim, porque tem esse livrinho aí, né, que é uma biografia comparada do Aleister Crowley e da John Fortune, né, que é da Madras, né, do Alan Richardson mesmo, né, Uhum. o Logos e a Shakti da Nova Era, que é muito doido e que coloca, assim, eles numa perspectiva muito doida, mas quando você vê ele, tipo, autografando. Eu não sei o que ele manda pra ela de autógrafo, se é o 777 ou se é. Ele manda um livro pra ela autografado. E ela faz o mesmo, acho que com Moon Magic, né? Uhum. Quando ela lança Moon Magic, ela autografa pra ele e manda pra ele. E eles se encontraram algumas vezes e tal e tudo. E você vê que existe assim uma relação de admiração. Publicamente ela é um pouco mais velada em relação à figura dele. E ela até justifica que porque os discípulos dela, né, lá da Sociedade da Luz Interior, eles são um pouco. Eles têm um pouco de preconceito com a figura do Tá Crowley tudo e bem. etc e tal, né? Mas, por outro lado, você vê que intimamente ela reconhece ele como, né, o iniciado que ele era e não meramente como a figura. é, é, a figura pública, né? Essa figura que sofre tanta difamação da mídia e tal. E a mesma coisa dele com ela, né? Assim, em determinados momentos faz parecer que o trabalho dela é muito modesto, é muito tímido, é muito comedido, mas ele a elogia como uma adepta, né? Uhum. E a reconhece nessa forma, né? E isso é muito Como é legal, difícil, né? né, quando as duas pessoas... Tem uma frase do Sheikh Abdul Karim, Ah, se eu não me engano, que ah, era... É fácil você conhecer todos os iluminados. Você vai pra um e ah. fala, quem são os outros? Que ele aponta. Então o problema não é saber Aham. quantos são todos os iluminados, é achar um. Ah, Achar o primeiro. boa. Doido. Que legal. Nossa, essa é muito linda, tá? Foda, foda. E é isso, assim, né? Eu acho que essa relação de admiração entre as partes é muito doida. É aquilo que todo mundo fala sempre, né? Do Crowley reconhecer, por exemplo, na Blavatsky uma mestre do templo, né? Uhum. E aí você ter hoje tanto telemita metendo pau, ou diminuindo, ou achando que é uma coisa menor e tal, mas cara, é um dos bastiões aí do ocultismo, né, ocidental mesmo, E tudo né? que, às vezes, tem essa sensação, a pessoa viveu a vida dela no contexto dela, né? E Aham, tem camadas que podem, com a contemporaneidade, ser revistas, né? Então, ah, a John era do jeito dela, né? Pela época dela. sim, Mas quanto tempo sim, demorou pra gente resgatar ela como figura legal, sim, sabe? Pra sim, além da sim, moça que escreveu o Cabala Mística, sabe? sim, sim. E com críticas, como toda pessoa tem que ter. Ah, Então acho que às vezes aham, o Arad passa também por esse momento, que já passou 100 anos, tem umas coisas que é meio zoada, mas tem umas coisas boas. E ele é uma. sim, E ambos, né? Essa geração um pouco mais nova, aham, são elos de ligação que muita gente que vem depois, que acaba pegando mais fama, não conta muito, né? sim, Que leu boa. aqueles autores todos, leu todos os livros do fulano. Boa, boa, boa. Tem uma coisa, Breno, que eu acho que é muito curiosa, que é muito engraçada, que é assim, você pensar no mercado editorial brasileiro, a John Fortune ela é publicada pela editora Pensamento desde a década de 50. Uhum. Né?
Acho que tem livro dela de 47 e tal. E aí, beleza, teve toda aquela treta de direito autoral do Crowley com a TO e etc e tal e tudo, mas os livros do Crowley, eles vão aparecer de uma forma meio... Ou meio independente, ou de alguma forma ilegal, ou por outras editoras até a Madras, né, e agora muitas outras editoras publicarem os livros como um todo. E aí eu vejo assim, essa interpretação ali do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento da John Fortune como uma autora a contribuir com o conhecimento iniciático, tal como os livros de Eliphas Levi e tal e tudo. E para mim isso é como se fosse uma validação de uma continuidade de obra, sabe? Sim. Como se a tradição, não é que a tradição foi mantida intacta, mas que são autores que eles merecem ter ali uma certa continuidade. E os livros que a Pensamento publicou são muitos, são mais de 10 livros dela, saca? Então, tipo assim, a gente demora para ter esse resgate histórico da persona, mas a obra, ela tá viva. E é muito doido de entender isso, que precisa de haver essa comunhão, esse entendimento do que é a personalidade para conseguir dar o contexto correto da interpretação da obra. Bota fé? Sim, sim. A obra tava ali o tempo inteiro, bastou mudar uma geração pra ela voltar a ser relevante, né? Né? E a gente conseguir recuperar isso com a potência que tem. Uhum. Né? Que eu espero que a gente consiga fazer com a rádio aí. Então, esse ponto histórico precisa ter. Acho que não livro que vai ter, tipo, várias edições, não precisa ter, sabe? Não é? Mas ele é uma... Eu comecei a apelidar isso de a nossa tradicinha. Não é uma tradição, mas é uma tradicinha. É um que lê o outro, um que, sabe, se influencia pelo outro. Então, não diretamente, mas indiretamente tá todo mundo se lendo, sabe? Sim. E às vezes, porque, né, a obra nunca teve... Essas obras nunca tiveram tradução para o português. Parece que certas pessoas tiraram coisas do nada. E não que tiraram do nada, só não deram referência também porque às vezes não cabia, porque naquela época era o... Que, sabe, não entrar em méritos das pessoas. Mas que teve uma passagem, sabe? O cara foi lá, leu o livro, absorveu da forma dele... E depois replica na vida, sabe? Então tem uma pequena passagem de transmissão. Claro, excelente. Nossa, sim, muito doido isso de você saber às vezes que aquele conhecimento não veio dali, mas você não conseguir localizar e não tem às vezes fica disponível na sua estranho. língua. Da onde que o Grant tirou tal ideia? Ele não tirou a ideia inteira, mas metade da ideia veio antes. Ele só esticou a ideia. Sabe? Então assim, pô, fica mais... São duas artes de criação, mas o acesso à passagem de bastão, você fala, então é por isso que ele tá falando tal coisa. Isso. E aí você tapa a pecinha que tá faltando no quebra-cabeça, e aí você fala assim, putz, nossa, isso aqui é muito importante pra compor uma linha lógica literária, né? Exatamente. Eu gosto muito do Steven Skinner, né? E eu tô lendo ali aquela coleção dele do Source Work of Ceremonial Magic, né? Que ele vai publicando uma série de grimórios. E eu tava lendo recentemente ele e o Don Carr falando do Sefer Raziel. E eles fazem alguns reviews de livros contemporâneos no meio do tratado. Eu falei assim, caralho, velho. Tipo assim, os caras estão... tem um momento que eles referenciam comentário na Amazon de review de cliente do livro. Assim. Eu falei, nossa. Mas aí tem um ponto que é muito doido, que eles falam assim... eles estão falando de um livro... Não vou saber de qual autor que é... Me esqueci agora, mas eles falam assim, olha, esse livro, ele é um livro que ele é excelente para quem é praticante, mas se você, tal como nós, é um pesquisador acadêmico, né, que está em busca de fontes que elas consigam corroborar com a sua pesquisa, né, esse livro ele não vai te oferecer nenhum tipo de material que você possa se embasar. E aí eu sugiro esses nomes e esses trabalhos que foram publicados dentro dessas universidades
ou então dentro dessas editoras, e que vão compor um elo lógico muito mais fundamentado e muito mais profundo. E aí eu falei assim, caralho, velho, eu nunca tinha pensado nisso, que tem uma galera que não é praticante de magia, mas é pesquisadora. E tem uma galera que é só pesquisadora e que não se interessa por essa erudição ou por essa parte de pesquisa. E tem a galera que é os dois, né, que começa na pesquisa e se interessa e começa a praticar. E aí você vai vendo o tanto que é importante, assim, ter essas publicações dentro da nossa língua para não, né, nas referências bibliográficas da sua pesquisa, ter aquele tanto de livro importado e que nunca vai ver a luz do dia em português, né? E é paia pro caralho, né? Exatamente. E assim, isso assim, sem pensar. A gente lê livro pra caramba, eu e tu. Aí você vai compor um texto. Tem vezes que eu uso, assim, vou dizer de mim, né? Eu uso muita referência que tá na minha cachola. Eu já me peguei reescutando foco de pestilência de uma coisa que eu falei automaticamente. Falar, cara, isso aqui eu acho que eu li num livro. Aí eu voltar a achar a frase que eu cuspi na hora, sabe? Aí eu falo assim, não foi ligoragem, desculpa. Não foi intencional, sabe? Excelente. Mas excelente. porque aquilo me impactou. Isso é muito doido, isso é muito doido. Ô Breno, por falar nisso, vamos falar de Diário Mágico? Vamos falar de Diário Mágico. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Anote seus resultados. Cara, como é que começa a sua prática no Diário Mágico? É por meio de ordem esotérica ou não? Ou você foi daqueles adolescentes que tinha um diário de anotação e depois virou um Diário Mágico? Como é que é isso na vida? Eu não fazia Diário Mágico. Eu comecei a fazer por causa do rolê mágico ocidental. Tá. E é um conflito eterno. É minha abdominal do começo do dia, sabe? Assim, não quero fazer, faz, que bom que eu fiz. Sim. Isso é importante. É sempre no começo do dia, à noite também se anota. Como é que é? Eu anoto no começo do dia, principalmente que tem a ver com sono, com sonhos e expectativas do dia. Uma coisa que eu percebi, na hora que eu pego o celular e abro o Zap, eu já entrei em modo full trabalho, vida. Sim. Então tem um hiato, sabe? Assim, entre eu acordei, eu tomo café, eu não ligo o celular, faço quando é época de bucha, que eu tenho que fazer. Eu dou uma. Eu jogo um primeiro imprint de como eu tô, sabe? E aí no final do dia eu escrevo com mais tempo, mas tem esse. Rasura inicial, sabe? Do dia antes do mundo começar a acontecer. E por que você começou a anotar a expectativa? O que você entendeu isso? Porque é uma coisa que pro ouvinte que não tem essa prática, ele vai achar tipo assim, nossa, que aleatório, porque eu ia escrever algo que é abstrato. Mas faz um sentido muito grande na organização do dia. Como é que você entendeu isso? É pra construção de memória. Tem uma história clássica assim, se você tá numa festa, você tava mó se divertindo, alguém vai lá e derruba bebida em você. Tem chance alta da sua memória que a festa inteira tenha sido ruim. Porque esse fato que foi ruim, ela meio que mancha a memória inteira. Então, hoje em dia o celular ele polula na sua vida. Você tem que ver as coisas. Então comecei a perceber que se eu acordo e começo a ver o celular, eu já não tô no modo natural. Sabe? Excelente. Então, eu preciso saber como é que eu acordei, porque no final do dia, depois do dia, eu tenho o ponto inicial. Que eu vou esquecer se já pegar o celular na hora. Então, não é o que eu faço desde sempre. Eu comecei a reparar pelo excesso de uso de celular. Que legal, que legal. Eu vejo exatamente isso, que o tanto que o nosso trabalho e a consciência automática sequestra a nossa lucidez e a nossa capacidade de elaborar insights transcendentais. E
conforme o do surgimento do smartphone e do aplicativo Notas, o quanto que os meus insights, né, as minhas intuições, aquelas coisas que vinham do nada que eu escrevia no caderninho de bolso, elas se tornaram mais rasas, menos profundas, porque aquilo dali, naturalmente, quando associado com a mídia, perde um pouco da magia do encanto da parada. Uhum. Né? É lógico que é uma ferramenta, lógico que nos possibilita muita coisa, mas o associar com as questões do dia a dia, de alguma forma, a palavra que você usou, né? Mancha a experiência. Porque fica tudo meio confuso. Eu uso como método diário mágico ao longo do dia um grupo de zap com áudio. Pra mim é muito difícil parar pra escrever. Sim. Até porque eu vejo. Então eu tenho meus momentos pontuais do dia que eu paro. Eu faço relatos. Tipo, a lá Rorschach Diário de Bordo, sabe? Batman dos anos 90, sabe? Com o radinho. Aí no final do dia eu preciso transcrever. E aí que eu escrevo o diário. Sim. Então, Não é difícil, não? Não é difícil? Pra caramba. Essa parte de transcrição? Pra caramba. Às vezes assim, eu acumulo tal. Às vezes eu uso uns bots de transcrição pra poder fazer no tempo. Sim. Mas primeiro você tem uma passagem de ler e pôr em algum outro lugar, sabe? Sim. Isso é o que... Eu não faço diário... Assim, muitas vezes eu não consigo transcrever num dia só. Às vezes eu pego um domingo e vou refazendo, sabe? Sim. Então por isso que essas pausas... Acordei assim, meio-dia tô assim, tô dormindo assim. Como às vezes eu não consigo transcrever e fazer a produção do material final no mesmo dia, elas me dão um ritmo, sabe? Então vira uma maçaroca de dias, né? Sim. Cara, que legal. É uma forma de... Eu entendo isso, Breno, como uma forma de consagrar o dia, sabe? Uhum. Tipo assim, a anotação, ela ser uma forma de a gente quebrar esses automatismos, né? Sim. Eu posso estar sendo ousado, mas pra mim é uma forma de contracultura, saca? Sim. Né? Porque assim, você não vai escrever o diário sem respirar um pouquinho, né? Sim. Por causa do que eu faço com áudio, né? Então, E às vezes aquela coisa deliciosamente agridoce da indignação de tipo, caralho, eu fiz isso hoje de novo, eu falei que eu não ia fazer, ou então, nossa, caralho, eu tô desperdiçando meu tempo de novo, então, Uhum. que doido, eu tô conseguindo ajustar as paradas, a forma como eu pensava e tal. Sim. E isso não ser aquele pensamento culposo, mas ser meramente uma constatação acerca do processo de expressão do E indivíduo. às vezes, assim, por exemplo, você tá no meio do dia, deu um insight, eu pego o celular, abro o grupo, pensei em tal coisa, depois eu vejo o que eu faço, pum, sabe? Tem uns aleatórios, assim. Ou vezes, tipo... Eu tenho. Tem que parar e fazer. Você tem que já... Veio de briar, tem que meter pra Yetsirar e chegar em Asiá. E às vezes, assim, tipo... Não só o sentir, né? Mas assim... Pô, tô o dia inteiro com tal música na cabeça, não sei porquê, sabe? Deixa ali a info. Sim. Ou tô com uma sensação nesse trampo que... Tá com uma cara de... Sei lá, que tem algo de escorpião no segundo decanato acontecendo, sabe assim? Caralho. E aí eu só vou dando os logs, né, da coisa. Sim. Eu tenho uma parada que é muito doida que... Na verdade são duas paradas que são muito doidas, que é a seguinte. Às vezes acordar com uma música na cabeça e às vezes é um ponto de entidade, né? E eu, beleza, entendi o recado. Mas às vezes assim, estar saindo de casa pra ir pro consultório pra atender e aí vir na cabeça assim, né? Leva tal guia ou então leva tal instrumento, ou então come tal coisa hoje. E aí você
fala assim, cara, que nada a ver, e aí, tipo, anotar a parada ali pra depois pensar, e aí chega no meio do dia e fala assim, caralho, entendi, porque que, né, e aí você conseguir escrever isso, é você formular essa voz dessa intuição que vai comunicando nos entremeios, e que se você ignora, você fala assim, ah, beleza, eu vou entender isso no meio do dia, você meio que vai perdendo fragmentos de poder pessoal, Uhum. né? Porque aquela parada ali é justamente o beijo do anjo, né? É o pulsar dessa parada mágica, né? Sim, e nem todo insight é bom também. Às vezes é uma coisa que só foi o que foi. Mas tem uns ali que no meio. Tem uma teoria Isso. que os relatos de diário, né? Eu não chamo de diário, porque. É um Aham, diário, mas. Não é um journal, né? De escrita. aham, São meus relatos diários. Vamos dizer aham, assim. aham, É como se o tempo ele é linear, a gente tá criando a fita magnética da coisa, né? Mas se eu aham, cortar de 7 em 7 dias essa fita magnética e colocar todas as segundas-feiras, todas as terças-feiras, todas as quartas-feiras juntas, certo? Começa a aham. ter um 2D da experiência que eu tive. Se eu alinhar por todas as vezes que Marte estava num ponto X do mapa, começa a ter um 3D, sabe? Aham, Então, às vezes tem um site que aham. agora não faz sentido, Sim. mas lá daqui a 3 meses fala, nossa, quando eu tava nesse. Parece que você vê vários relatos de mapa de diário junto, parece que você vê tipo, a ondinha do símbolo passando, Sim, sabe? sim, sim. Tanto que eu conversei com uma pessoa recentemente que ela tem um diário no Excel, em tabelas do Excel. Uhum. E aí o diário dela tem filtros, né? Então ela consegue selecionar ali as paradas e dá essa tridimensionalidade pra parada de conseguir enxergar as coisas se correlacionando e às vezes, né, de acordo com trânsitos astrológicos, você fala assim, cara, isso é uma forma muito doida de se observar a realidade que o nosso cérebro por si só, sem essas ferramentas, não daria conta, Não tem né? como. Né? Às vezes eu pego um relato meu antigo de, assim, tipo, numa segunda-feira, acordei com tal música na cabeça. 2 meses depois, eu tive um sonho com não sei o que, tipo, você começa a ver o símbolo vindo, assim, sabe? Aí, Aham, estou aham. puto que tal coisa aconteceu. Você fala, nossa, demorou 7 meses pra esse símbolo acontecer. Ele foi vindo. Caralho, Tararararam, que tararararam. doido. Sim, sim. Ô, Breno, e aí seus diários, eles sempre foram digitais ou você já teve diário físico? Como é que Não, o é? meu é tudo digital. Tá. Eu, eu sou uma pessoa muito oral. Então, Uhum. até chegar nesse acordo comigo mesmo de criar o meu diário Lucas Silva e Silva, Aham. Ah, foi um acordo comigo mesmo também, porque os textos, né, de faça diário não falam disso. Tem que ser aham. o cara da escrita, né? Tá. Então, eu tentei durante muito tempo escrever fisicamente e online, e não dá, não ia, sabe? Aham. Não Aham. sou o homem das penas, das Sim, escritas. sim. Mas revisar áudio é algo que eu faço. Legal, entendi, entendi. Então, é, na real, assim, eu tô pensando em literalmente pegar um HD, um pendrive e salvar fisicamente, que tá numa nuvem por enquanto, mas tenho um pouco de medo de Sim. perder esses arquivos, sabe? Sei, exatamente, exatamente. Mas muito doido essa coisa, né, de a gente ir ajustando o nosso método e ser a parada que funciona pra gente, né, e ser talvez esse ritualzinho da transcrição e também, né, esse momento de autopercepção, de autoanálise, né, eu acho que é por aí, assim, Uhum. isso eu acho que tá aí a magia da coisa, né? Da gente observar esses padrões e refinar os dados e produzir a Já pedra, teve o né? Eu acho que. Inception de Diário Mágico? Você tá escrevendo Diário Mágico, aí tem um Ah! insight do Diário Mágico, você começa a escrever sobre o Diário Mágico. Sim, sim. Para ter De, qual de, camada de Diário Mágico escrever nesse Diário Mágico? de você ler e citar a releitura e a partir dali produzir uma outra coisa. É, Aham, no próprio aham. diário, na hora que você tá escrevendo. Aham, aham. Do caralho, do caralho. Mas, bom, Breno, cara, pra quem nos ouviu até aqui,
que tipo de conselho você dá dentro da vivência da magia? O que você recomenda para as pessoas em geral? Pode ser um conselho genérico, pode ser um conselho extremamente específico, mas assim, o que você tem para dizer para a galera? Primeiro aprenda a gramática. Tem coisas da gramática da coisa que você não vai gostar. Tá tudo bem. Aprenda ela inteira. Depois começa a mudar as coisas que você não gosta. Depois começa a fazer o freestyle. Legal. Ficou muito, legal. muito catedrático? Não, mas a gente pode traduzir. Me senti a professora de português da escola. Falando assim. Não, eu acho que é isso. Entender a tradição, de onde que ela vem e o porquê é essencial para depois fazer as experimentações. Uma coisa que eu faço... Não é contra, porque tem galera que adora também fazer a expressão do zero. Isso é sempre importante também. Uma coisa que eu vejo muito, assim, a pessoa faz RMP. E aí, claramente, assim, tem coisas que não gosta. Todo mundo com faz RMP tem coisas que não gosta. Faz mais um pouquinho. Você vai descobrir outras coisas que você também não gosta. E coisas que você gosta que você nem saberia. Faz mais 6 meses. Mais 6 mesinhos, sabe? Sim. Não para no primeiro insight que eu quero mudar alguma coisa, sabe? É um pouquinho mais. Aí você vai querer mudar pra caralho. Aí mas é outro tipo de mudança. Sim. Nossa, muito legal, muito legal. Eu não tenho o que adicionar acerca disso, maravilhoso. Cara, bom, e pra galera que quer te encontrar aonde você tá, pra galera que quer, né, adquirir aí o livro da Penumbra, eu vou deixar o link aí na descrição, mas fala aí, assim, um pouco mais sobre pra galera te encontrar nas redes e pra galera encontrar o livro. Está fazendo sobre o livro super na força da vontade, do amor ali da coisa. Eu quero super que dê certo. Vai dar certo os 3 volumes, mas ajude a comunidade local a fazer essa coisa dar certo. Bora fazer acontecer. É um puta livro. E sobre me encontrar, eu dou aulas no Calem de São Paulo, né, quando nós abrimos os módulos, terminamos o ano letivo desse ano, chama o módulo cerimonial, e eu sou a pessoa mais pública do rolê mágico. Deixo para os meus amigos que são melhores em fazer isso. E se eventualmente você pode estar em alguma ordem mágica e falar, nossa, um Breno. Às vezes acontece. Mas o Calem é o lugar que eu tô, onde eu convivo, também no Foco de Pestilência e nas aulinhas. Ah, legal. Eu vou deixar então os arrobas do Calem aí, tanto do Twitter quanto do Instagram. Uhum. E aí a galera que quiser te encontrar, fala por lá, ou então vai nas aulas, né, presenciais de São Paulo pra te trombar. Eu vou te postar também o meu Twitter, que agora eu tô aprendendo que dá pra usar. Então eu vou te mandar o meu Twitter, que é meu nome, Breno Zácaro com 2 Cs. Ali eu ponho algumas coisinhas também. Eu sou meio ruim de internet, gente, então se eu demorar, desculpa aí. É incompetência mesmo. Maravilhoso. Breno, cara, muito obrigado aí por ter aceito o convite. Foi muito legal. Sempre é muito bom trocar ideia com você. A gente sempre chega nos insights muito fodas. E obrigado por ter disponibilizado esse tempo aí e com tanta generosidade ter compartilhado aí seus conhecimentos, cara. Cara, quando você vier pra São Paulo, a gente vai tomar uma breja. Quando eu for pra BH, você já sabe, né? Vamos fazer a mesma coisa por aí. Tô com saudade de te encontrar. E bora fazer acontecer. Bora fazer acontecer. Sensacional, maravilhoso. Como diria o Rumi, quando as pessoas certas fazendo a coisa certa na hora certa, há uma chance de Allah ver elas. Olha só. Nossa, sensacional isso aí. Muito bom, muito bom. Aí sim, eu espero que você tenha gostado demais desse episódio do Diário Mágico. Eu falo que, vez ou outra, a gente tem isso que eu chamo de edições telêmicas, né? A gente tem uma comunidade de telema muito forte aqui no Brasil e a minha ideia é ir chamando pessoas de perspectivas diferentes para ir compondo um entendimento mais amplo do que é essa doutrina, embora o nosso interesse seja muito diverso, né? A gente tem muitos episódios tratando de Umbanda e Quimbanda,
né, outros episódios tratando sobre magia do caos, e conforme forem aparecendo nomes e pessoas interessantes pra gente compor dentro do nosso quadro, a gente vai incluindo, porque a ideia é justamente fazer uma miscelânea de tradições, não pra gente ter, né, estudos diferentes de linhas diferentes, mas pra gente ter histórias diferentes de pessoas diferentes. Eu acho que o foco do Diário Mágico está muito mais na pessoa que está contando a história do que, de fato, em ensinamentos de doutrinas. Eu acho que é isso que enriquece, é isso que me motiva, é isso que faz dar o sentido para o projeto como um todo. E, bom, falando de pessoas, o Diário Mágico acontece, né, num grupo muito grande. Vocês sabem que o nosso editor de sempre é o Guilherme Neves, lá da @lefouproduções. Vocês podem encontrar ele no Instagram. E a nossa artista de capa é a Mariana Maia, lá da @ilustramomo. Eu, seu apresentador, sou o Rodrigo Vignoli, e vocês me encontram em todas as redes por @rfvignoli. E eu quero deixar um recado para vocês: anote os seus resultados. Até a próxima. Lefou Podcasts.